Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a segunda e última temporada de Sandman, que já tá ali completa na Netflix e vai trazer a história do sonho, do Morpheus, o sonho dos perpétuos, o The Dream of the Endless. A gente vai conhecer um pouco mais da história dele aqui, E nessa segunda temporada, 3 arcos vão ser adaptados, dos quadrinhos para a série de televisão. 3 arcos que vão trabalhar ali muito dos erros do passado do nosso protagonista, do Morfeu, e como ele vai ter que aprender a lidar com isso ao longo dessa temporada, colocando em risco até a sua própria existência. Então, ao longo dessa temporada, a gente vai ver uma espécie de redenção / acertos de contas do nosso protagonista com os erros que ele cometeu, ao mesmo tempo em que a sua existência é colocada em xeque aqui por causa também desses erros. Então, em poucas palavras, a segunda temporada ela é isso, mas eu acho importante a gente falar aqui, tratando-se de uma série que está chegando no seu fim, a gente precisa comparar a evolução dessa produção. Da primeira para a segunda temporada, a gente tem uma qualidade aqui inegável, tá? Eu admito que é uma das minhas séries favoritas, era, no caso, porque já terminou. É uma das minhas séries favoritas. Eu acho uma pena ela chegar ao fim, mas eu acho que ela terminou de um jeito decente, tá? Mas eu vou chegar nesse ponto. Em termos de evolução, eu acho que a série ela conseguiu se manter no próprio nível, sabe? Toda aquela sua atmosfera sombria, fantasiosa e até mesmo etérea, que a gente teve na primeira temporada, com as nossas figuras dos perpétuos, a relação deles com os seres humanos, era tudo muito no reino fantasioso mesmo, Eu acho que essa atmosfera toda conseguiu se manter na segunda temporada, com arcos diferentes, sim, com uma pegada um pouco diferente, sim, mas eu acho que as características fundamentais e intrínsecas da série em si foram mantidas, então ela não é uma série que acabou perdendo sua identidade pela mudança de arcos e pelo fim abrupto que ela precisou ter, uma vez que a segunda temporada ela ficou como sendo a última por causa das polêmicas envolvendo o Neil Gaiman, mas eu não vou tocar nesse assunto aqui, eu tô aqui pra falar da série em si, mas todo mundo sabe que ela chegou ao fim por causa dessas polêmicas, mas por isso também eu acho uma pena. É aquele famoso que não foi pra frente por motivos externos, sabe? Uma pena. Mas, como eu estava dizendo, é uma série que ela consegue ter essa atmosfera fantasiosa, sombria e etérea, e isso se estende aos seus personagens. Principalmente, claro, ao Morfeu, o sonho dos perpétuos, porque ele é o protagonista. Mas a gente consegue enxergar toda essas características nos irmãos deles, principalmente também ele na Morte, que é a principal irmã que tem destaque, dentre os outros. Ela é a que mais aparece, inclusive até hoje eu acho que o melhor episódio da série é aquele da primeira temporada, focado na irmã do sonho, focado na Morte, que eu acho que é um episódio assim excelente. Mas na segunda temporada a gente vê os irmãos dele, irmãos e irmãs, ganhando um pouquinho mais de destaque, A gente conhece o Destino, que eu pelo menos não lembro dele ter aparecido na primeira temporada. A gente vê um pouco mais do Desejo, a gente conhece a Delírio, que a Delírio eu sei que não tinha aparecido na primeira temporada, e a Delírio tem um destaque aqui bacana também, porque ela na verdade é um personagem extremamente interessante, porque ela tem uma sabedoria, como todos os perpétuos, todos os perpétuos têm uma sabedoria, porque eles viveram há muito tempo, eles conhecem os seres humanos, como a gente vive, o que come, onde dorme, eles sabem tudo o que a gente faz, Então eles têm essa sabedoria milenar de eras e eras de conhecimento acumulado, mas ela é uma sabedoria diferente, sabe? Ela aplica isso de um jeito diferente, do mesmo jeito que o Morfeu aplica isso de um jeito muito mais sério, e a Morte leva isso de um jeito muito mais leve. A Delírio, ela traz uma ludicidade para tudo isso, que é muito interessante e divertida de ver em meio a todo esse meio sombrio, e essa atmosfera sombria que a série traz, sabe? Então acho que são irmãos que, apesar das suas diferenças, intrínsecas aos seus nomes, o desejo, o desespero, o delírio, morte, o sonho, o destino,
Todos eles têm as suas características ali fundamentais que definem cada um deles e cria essa família extremamente diferente entre si, diferente, disfuncional, chame como quiser, mas é uma família única, né, de seres absurdamente poderosos que podem fazer literalmente praticamente qualquer coisa, né? Então é um meio que a gente consegue ver que eles são figuras que eles têm uma liberdade absurda de poder e, por consequência, uma liberdade absurda de roteiro para você conseguir trabalhar muitas coisas ali dentro. Porque a partir do momento que você tem figuras tão poderosas, você justificar atitudes ou consequências que vão acontecer com eles com soluções aparentemente simples é extremamente plausível dado o poder dessas figuras. Então, é um problema que a série não tem por uma escolha de roteiro e de personagens que ela apresenta. Mas eu acho interessante porque ao mesmo tempo em que essas figuras são extremamente poderosas, extremamente divinas, né? Vamos colocar nessas palavras, né? Porque eles têm poderes de divindade, né? Eu acho que elas são ao mesmo tempo muito humanas. Sabe, tem um episódio extra também nessa segunda temporada focado na morte, que trata muito da questão da humanidade, da relação dela com a humanidade, né? E da relação também da humanidade com ela. É um episódio extremamente sensível, mas que não é só nesse episódio que a gente consegue enxergar essa relação de urgência, essa relação de brevidade que a humanidade tem muito em relação principalmente aos perpétuos que são imortais. A gente não vive quase nada, né, perto deles, então é uma relação de troca muito constante, né? Uma troca, inclusive, que é verbalizada várias vezes aqui durante a série, né? Principalmente pelo protagonista, que ele já falou várias vezes na primeira e na segunda temporada, que eles têm uma responsabilidade com a humanidade, eles têm responsabilidades, eles têm deveres com a humanidade, porque eles não comandam, eles não governam sobre os humanos, e sim ao contrário, eles são nossos servos, eles estão lá para servir a gente. Então, toda essa questão, essa troca, né, de serviços, né, entre a humanidade e os perpétuos é extremamente abordada aqui e de uma maneira muito, não só sensível, mas eu acho que muito reflexiva, sabe? Porque eu acho um mérito muito bom da série conseguir fazer isso com figuras extremamente distantes, né, de um ser humano. Né? Conseguir humanizar essas figuras, conseguir fazer com que a gente, assistindo, consiga refletir não sobre o que eles estão passando, mas o que eles representam pra gente. Exatamente essa troca do que eles representam, né, das vivências e consequências que se apresentam na vida deles, mas com o que a gente passa na nossa vida. Então essas reflexões de o que um sonho representa pra gente, o que a morte representa pra gente, eu acredito que uma morte seja talvez o atributo mais marcante de todos os perpétuos ali, né, o mais fácil talvez de se relacionar em termos de discussão, mas eu acho que um sonho ele consegue ser muito poderoso também e o Morfeu ele consegue trazer isso, né? Dito isso, né, eu acho que eu tenho que elogiar aqui, gente, é um absurdo, tá? O elenco, tá? Porque eles conseguem transmitir muito bem cada personalidade ali, cada personalidade. O Desejo, ele tem aquela energia, né? Que, como eu falei, todos eles têm essa energia fantasiosa, etérea, e alguns sombrios, só que em diferentes medidas. O Sonho, ele é muito mais sério, muito mais sombrio. Todos eles têm a fantasia intrínseca, mas o lado sombrio do Morfeu se destaca muito mais. O lado fantasioso do Desejo se exalta muito mais. A Morte, ela tem um carisma muito intrínseco e muito sensível também, né, que brinca com a fantasia, mas flerta com a ludicidade de todo esse meio fantasioso que o mundo do New Gamer apresenta. Então é uma família ali, como eu falei, muito disfuncional, muito diferente entre si, mas que muito do mérito disso não vai só do roteiro, mas sim pro elenco. O ator que faz o Morfeu, que agora me fugiu o nome dele, meu Deus, né? Porque é isso que dá a pessoa não ter uma rede social. Como pode isso? Enfim. Ele é maravilhoso, sabe? Eu acho que quando eu vejo ele num papel como esse,
eu acho que vai ser difícil a gente encontrar esse ator em algum outro papel, série ou filme, minissérie que seja, qualquer outra coisa, a gente vai lembrar. É o cara que fez Sandman. Ele é o Sandman. Vai ser, assim como Daniel Radcliffe está para Harry Potter, assim como Logan Lerman está para Percy Jackson, esse ator ele está para Sandman. Ele vai ficar reconhecido por esse papel, porque o que ele fez aqui é muito marcante, é muito bom. A voz dele sombria, séria, que combina com toda a figura do personagem, sabe? Efeitos especiais dessa série que combinam tão bem com as características de cada personagem, sabe? É tudo feito aqui muito bem pensado em termos de roteiro, porque inicialmente a gente não tem muita ideia exatamente de para onde a série está querendo encaminhar, mas quando a gente consegue enxergar a dimensão dos problemas que estão se formando, que a gente consegue enxergar junto com o personagem, inclusive, que eu acho extremamente inteligente a série conseguir fazer isso, eu acho muito bom, muito interessante, sabe? E que, como eu falei, eu acho uma pena a série terminar tão cedo. Porque eu assistiria mais 5, 10 temporadas de Sandman, mais aventuras dele, porque é realmente um universo muito rico, a gente consegue ver isso. Mas, sendo a última temporada, eu preciso falar que, como eu falei, né, encerrou de uma maneira decente, sabe? Eu acho que, sabendo que seria a última temporada, ela não deixou um final aberto, deixou um final, não vou dizer que 100% fechado, não vou colocar nessas palavras, mas eu acho que os arcos que ela tinha que encerrar, ela encerrou. Você tem uma história completa aqui, em 2 temporadas só, da figura do Sandman, da figura do Morfeu, que a gente conheceu na primeira temporada e na segunda temporada. Uma história completa, uma história, eu diria, até bonita, sabe? É uma série bonita, é uma série gostosa de ser assistida. Mesmo que em alguns momentos você apresente gráficos um pouco mais violentos e explícitos, eu acho que a série compensa pelo roteiro e pela dimensão e a profundidade que todo esse texto consegue trazer pra gente refletir, pra gente se divertir também, na mesma medida. Então eu acho que é uma série extremamente completa, tá? Não só em termos de história, mas em termos de atributos de roteiro, atributos de narrativa. Eu acho que ela consegue flertar com vários pontos que conseguem agradar diferentes públicos, sabe? Não vou dizer um público infantil, claro, mas um público ali de pré-adolescente pra cima, qualquer idade eu acho que consegue usufruir muito bem do tempo que vai gastar assistindo essa série. Mas é isso, gente. Essa foi a minha curta análise aqui da segunda temporada de Sandman, que já tá ali finalizada toda. Primeira e segunda temporadas disponíveis na Netflix para vocês assistirem. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o like, que me ajuda bastante no canal. Comenta o que vocês acharam dessa última temporada, se vocês gostaram, se vocês gostaram do final, né? Pode ser que divida opiniões, não vou mentir. Deixa aqui nos comentários, que eu gosto de ler muito das impressões de vocês. Discordam ou concordam de alguma coisa que eu falei? Deixa aqui também que eu vou ler depois. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!